Olá, meus queridos, tudo tranquilo com vocês? Hoje nós teremos uma aula sobre forças e interações intermoleculares. É o tema de número 7, na página 40 da apostila de vocês. É interessante que para que vocês consigam compreender melhor esse conteúdo de hoje, volte aos conteúdos anteriores sobre ligações químicas, ligação iônica, metálica e covalente, e sobre geometria e polaridade de moléculas. Esses conteúdos são básicos para que a gente consiga compreender melhor a aula de hoje. Tá? Então, para a gente começar, é fácil a gente pensar o seguinte: quando nós estudamos os conteúdos sobre ligações químicas, nós estávamos trabalhando sobre ligações intramoleculares. O que eu quis dizer com isso? Tanto a ligação iônica, metálica e covalente, a gente encontra nas interações que os átomos fazem com o outro. Então, um átomo na ligação iônica doa o elétron para o outro, o átomo que recebe, e assim ele estabelece uma ligação pela conta de diferença de cargas, né? O átomo que doa o elétron fica positivo, o átomo que recebeu fica negativo, e ocorre uma atração entre eles. Na ligação covalente, ocorria o compartilhamento dos elétrons. Então, um átomo emprestava o elétron para o outro e eles faziam a ligação. Tanto uma quanto outra, ela acontecia para dentro da molécula, ou seja, eu tinha átomos se combinando para formar essa ligação química. Agora a molécula já está estabelecida, ela já está formada. Então, quando a gente pensa em interações intermoleculares, é algo externo, para fora da molécula, e que faz com que uma molécula interaja com outra molécula externamente. Então, as ligações químicas, elas eram forças ou ligações intramoleculares. Cuidado para não confundir com o tema de hoje, que é intermolecular, ou seja, para fora, né, exterior às moléculas. Então, nós vamos estudar basicamente 4 tipos de interações: a interação de polo induzido, a interação de polo permanente, a interação do tipo ligação ou ponte de hidrogênio, conhecido antigamente, né? E também a interação do tipo íon dipolo. E quais vão ser as diferenças de cada uma delas. E o primeiro tipo de interação que nós vamos estudar vai ser a interação do tipo dipolo induzido. Ela acontece quando nós temos gases nobres se aproximando ou quando nós temos moléculas do tipo apolares. Por que gases nobres? Porque gás nobre é um átomo, ele não faz ligação química, ele já atendeu a regra do octeto, já é um átomo muito estável, né? Então ele não vai se combinar com nenhum átomo, então um gás nobre não tende a formar moléculas. E também acontece com moléculas do tipo apolar. Para a gente relembrar o que é uma molécula apolar, pense no seguinte: uma molécula polar apresenta 2 polos. Um lado da molécula é positivo, enquanto que o outro lado da molécula é negativo. Como se fosse um exemplo de um ímã, um polo norte e um polo sul. Tá? Não é o caso que nós estamos procurando agora. Na interação de polo induzida, precisamos de moléculas que não apresentem essa característica. Elas têm que ser moléculas do tipo apolar, ou seja, ela não tem regiões mais positivas ou negativas. Então, essa interação aqui é a mais fraca de todas. As moléculas, exatamente por elas não apresentarem polaridade entre si, elas não têm uma atração que une elas, o que permite com que elas fiquem mais próximas uma das outras. Tá? Exemplos de moléculas são apolares. Nós temos o gás oxigênio, o gás O2, o gás carbônico, CO2, o gás nitrogênio, N2, o gás hélio, né? Todos eles são moléculas que têm baixa atração entre suas moléculas, né? Ou átomos no caso do gás hélio, né? Que fazem interação do tipo dipolo induzido. A segunda interação que nós vamos estudar vai ser a interação do tipo dipolo permanente ou dipolo-dipolo. Tá? Na apostila pode apresentar umas nomenclaturas um pouco mais antigas, como interação de Van der Waals, interação de London. Né? Atualmente, né, não se utiliza tanto, é mais comum aparecer como dipolo permanente ou dipolo-dipolo. Tá? Diferente da dipolo induzido, nesse caso nós temos as moléculas polares. De um lado tem a molécula com polo positivo, do outro lado um polo negativo. Tá? Então ela tem regiões de diferenças dentro da própria molécula, como se fosse da molécula um polo norte e polo sul. Tá? O que acontece pelo fato dessa molécula ter polos, um positivo e negativo? Quando você tenta aproximar uma molécula que tem um polo positivo e negativo perto de outra molécula que apresenta o mesmo fenômeno, elas tendem a se reordenar, como se fosse um ímã. Imagine que você tem um exemplo de uma caixa de sapato cheia de pedaços de ímã. Na hora que você chacoalhar essa caixa de sapato, o que acontece com os ímãs? Eles grudam uns nos outros. Por quê? O polo negativo tende a se juntar com o polo positivo e eles ficam unidos. Então é uma interação que apresenta uma força um pouco maior do que a de polo induzido, que não tinha polaridade nenhuma. Exemplos de moléculas são do tipo polares: nós temos o ácido clorídrico, né, o HCl, temos a acetona, né, usado para tirar esmalte, e temos o éter também, dentre outras moléculas que nós vamos estudar ao longo do curso também. Tá? Mas essas são as mais comuns, as mais famosas. Tá? Fazendo uma analogia, a dipolo induzido com o mesmo sistema da caixa de sapato, só que na dipolo induzido você pensa que você vai ter agora um monte de bolinhas de gude, umas monte de burquinha. Na hora que você chacoalha isso daí, elas não têm uma atração entre elas não têm um polo positivo ou negativo, por isso que a interação é baixa. Diferente da dipolo permanente, que elas têm ímãs, né, como se fossem polos positivos e negativos que elas aderem umas às outras. Tranquilo por enquanto? Vamos para o nosso terceiro tipo de interação, a interação do tipo ponte de hidrogênio, conhecida antigamente com esse nome,
e atualmente se usa mais a nomenclatura ligação de hidrogênio. Tá? Esse caso aqui é como se fosse uma forma um pouco mais forte, mais melhorada da interação do tipo dipolo permanente. Como é que ela ocorre? Quando você tem um hidrogênio ligado aos elementos flúor, ou oxigênio, ou nitrogênio. Por que esses três elementos? Porque são os três elementos que têm a maior eletronegatividade na tabela periódica. Lembra a eletronegatividade nas aulas anteriores sobre propriedades periódicas? A eletronegatividade seria a tendência que um átomo tem de puxar, de atrair elétron para si. Então, quando o hidrogênio se liga com um desses três elementos, eles ocorrem uma atração muito violenta da ligação que ocorre entre o hidrogênio e entre esse segundo elemento, flúor, hidrogênio, flúor, oxigênio e nitrogênio. O que acontece daí em seguida? Esse elétron que está sendo compartilhado na ligação, ele tende a ficar muito próximo do elemento que é mais eletronegativo, seja o flúor ou o oxigênio ou o nitrogênio. Dessa forma, o hidrogênio adquire uma polaridade positiva bem alta, né? Porque o elétron está sendo atraído para o lado do oxigênio ou de um desses três elementos. A nossa terceira interação de hoje vai ser a interação do tipo ponte de hidrogênio, conhecida antigamente por esse nome, e atualmente mais denominada como ligação de hidrogênio. Então, nos vestibulares é mais comum que eles adotem essa nomenclatura nova. Como que acontece a ligação ao ponte de hidrogênio? Você tem que ter o elemento hidrogênio ligado a um desses três, ou flúor, ou oxigênio, ou nitrogênio. Por que um desses três? Porque são os três elementos que apresentam maior eletronegatividade na tabela periódica. O que é isso? Há um conteúdo atrás nós estudamos as propriedades periódicas. Dentre elas eu apresentei a tal da eletronegatividade. O que seria isso? A tendência que o elemento possui de atrair o elétron para si. Na hora que o elemento atrai o elétron, ele adquire uma carga negativa, porque o elétron tem carga negativa, né? Então, na hora que o hidrogênio se liga a um desses três elementos, o elétron do hidrogênio tende a ficar muito próximo do segundo elemento, né? Seja ele flúor, oxigênio ou nitrogênio, não importa, qualquer um dos três, o hidrogênio tende então a quase que perder esse elétron para esse um desses três elementos. O hidrogênio, quase que perdendo esse elétron, ele adquire uma polaridade, ele adquire uma carga positiva um pouco mais intensa do que nas moléculas polares que eu citei anteriormente. E daí o hidrogênio ele entra no dilema, porque ele precisa de dois elétrons para ficar estável. E no entanto, esse outro segundo elemento está quase que roubando o elétron do hidrogênio. E uma característica muito comum desses três outros elementos, o flúor, o nitrogênio e o oxigênio, é que eles apresentam vários pares de elétrons ao redor de si. Então o hidrogênio de uma molécula que está quase perdendo o elétron tende a, de certa forma, roubar, né, a ficar mais próximo desse par de elétrons de uma molécula vizinha, seja o flúor, oxigênio, nitrogênio, qualquer um deles. E dessa forma estabelece uma ligação. O hidrogênio não sabe se ele mantém aquele elétron da ligação que ele está compartilhando ou se ele abandona de vez e busca aquele par de elétrons da molécula vizinha. E nesse ato de dúvida que o hidrogênio apresenta, ele acaba grudando em duas moléculas. Então por isso que, dentre essas três que foram citadas, a ponte ou ligação de hidrogênio ela acaba sendo a mais forte, tá? Então, na ordem, dipolo induzido é mais fraca, depois a dipolo permanente um pouco mais forte e a ligação de hidrogênio mais forte ainda, né? O hidrogênio tende a prender as duas moléculas com mais densidade. Em que substância a gente pode encontrar essa tal de ligação ou ponte de hidrogênio? Principalmente uma que vocês não podem esquecer de jeito nenhum. A molécula de água, molécula de amônia, né, que é o NH3, e também a molécula de ácido fluorídrico, né, o HF. Mas você pode encontrar também no álcool, toda vez que você vê OH, né, hidroxila, você lembra da ponte de hidrogênio, que ela acontece também. Na molécula de DNA, nós encontramos várias pontes de hidrogênio exatamente por causa disso, tanto do oxigênio ligado com o hidrogênio, quanto do nitrogênio ligado com o hidrogênio. Também acontece bastante, tá? É o que faz, inclusive, as pontes, as fitas de DNA ficarem pareadas. Elas ficam presas exatamente por conta dessas ligações de hidrogênio. Tranquilo por enquanto? Vamos para o nosso quarto e último tipo, interação do tipo íon dipolo. O que seria essa interação de dipolo? Como o próprio nome já diz, eu preciso ter um íon e eu preciso ter um dipolo. O que é um íon? Alguma substância que apresenta carga, seja ela positiva como um cátion ou negativa como um ânion. O maior exemplo de composto iônico que nós temos são os sais, né? Mas você pode encontrar também nas bases e os ácidos, quando sofrem ionização, também adquirem essa característica de carga. E além do íon, nós precisamos de um dipolo. O que é um dipolo? Uma molécula que, como nós vimos, ela é polar, ela apresenta polaridade. Quando a gente interage uma substância que é do tipo iônica com uma do tipo polar, acontece a molécula polar, a molécula polar lembra que ela tem um polo positivo e negativo. Ela tende a se reorganizar em volta desses íons. Então, se o íon é do tipo positivo, em volta dela as moléculas do tipo polares reorganizam para ficar todos os polos negativos rodeando, né, circundando essas moléculas de carga positiva.
Enquanto quando você tem uma carga negativa, ocorre o oposto. A molécula se reorganiza para tentar isolar essa carga negativa, reordenando as partes positivas, né, os polos positivos dessas moléculas para si. Então, com uma molécula que é polar, ela consegue isolar tanto o íon positivo quanto o íon negativo, e vice-versa. Tá? Então, essa interação ela é a mais forte de todas. Por quê? Nós estamos vendo que ocorre a formação de uma certa polaridade. Esse está sendo um grande macete para a gente lembrar como que vai aumentando o grau de intensidade. A de polo induzido não tinha polo nenhum, então por isso que ela é a mais fraca de todas. Depois nós vimos moléculas que apresentam uma polaridade dentro dela. Um polo positivo e um polo negativo. Mas era ainda uma polaridade mais fraca. Quando a gente pega a ligação de hidrogênio, ela está ligada com 3 elementos muito eletronegativos. É uma molécula que vai apresentar uma polaridade bem mais alta do que uma molécula anterior, da dipolo permanente. E agora nós temos uma substância que ela já tem a carga, que é um íon. Um íon com carga positiva e outro íon com carga negativa. Então, eles têm polaridades opostas já prontas, né? Elas não precisam atrair o elétron para si ou para outro elemento. Não, ela já tem um polo positivo e negativo. Então, por conta dessa característica, ela já acaba sendo a mais forte de todas. Dentre os exemplos de substâncias que fazem esse tipo de interação, você tem só você lembrar que precisa de um composto de natureza iônica e um composto de natureza polar. Os mais comuns iônicos, nós temos os sais, por exemplo, sal de cozinha, bicarbonato de sódio, seriam bons exemplos. Compostos do tipo base, como hidróxido de sódio, soda cáustica, hidróxido de cálcio, de magnésio, por aí vai. E os compostos ácidos, que em solução aquosa, né, quando você joga um ácido na água, ele tende a formar cargas, né, ele tende a ionizar. Então vai ter o H+, também pode ser formado, por exemplo, em um outro ânion. Então são 3 compostos de natureza iônica e um composto de natureza polar. O mais comum que vai aparecer nos vestibulares vai ser a própria molécula de água. É o maior exemplo de molécula polar que nós temos. Tá? Então nas questões, você viu algum trecho da substância que tenha um íon, muito provavelmente vai ser uma interação do tipo íon dipolo. Tá? Ficou bem clara a diferença das 4 interações que nós vimos? Complementando um pouco mais o conteúdo, né, eu acho que uma parte que é bem importante é entender qual que é a importância de saber esse conteúdo, o que isso vai mudar na minha vida. Né? Uma coisa que é bem interessante, bem prática desse conteúdo é você entender o seguinte: o ponto de ebulição está diretamente relacionado com essas 4 interações. Afinal, para você fazer uma substância passar para o estado gasoso, você tem que fazer um líquido que tem as moléculas relativamente próximas uma das outras, fazer com que essas moléculas ou partículas se afastem, ou seja, você tem que romper essas interações que estão aproximando essas moléculas. Daí você entra para o estado gasoso em que as partículas estão mais afastadas e mais agitadas. Então você tem que romper essas interações que ocorrem entre as moléculas para você conseguir transformá-las no estado gasoso. E o ponto de ebulição é exatamente isso. Quanto mais intensa for essa interação, vai dar mais trabalho para você conseguir romper elas. Ou seja, se a interação que une as moléculas é muito forte, você vai precisar de mais calor. E o ponto de ebulição dessa substância tende a aumentar. Então, como aplicação prática, você pode pensar o seguinte: a interação do tipo dipolo induzido, ela tem uma interação muito fraca. Então, é fácil você separar as moléculas uma das outras. Por isso, as substâncias que fazem o tipo de interação dipolo induzido, elas já se encontram em estado gasoso na temperatura ambiente, porque a interação entre as moléculas é tão fraquinha que não consegue fazer com que elas permaneçam perto uma das outras. Gás carbônico, gás oxigênio, gás nitrogênio, gás metano, todas elas fazem dipolo induzido. Quando você vai para uma interação um pouquinho mais forte, você tem, por exemplo, a dipolo permanente, você tem compostos que as moléculas já estão presas com uma interação um pouquinho mais intensa. Vai dar um pouco mais de trabalho, você precisa de mais temperatura para você evaporar elas. No caso da dipolo permanente, você tem uma interação que é forte, né, um pouco mais forte que a dipolo induzido, mas não tão forte assim. Então você acaba tendo substâncias que são de características voláteis, ou seja, substâncias com um pouquinho de calor já é suficiente para evaporar elas. Por exemplo, a acetona. A acetona é uma substância que você coloca no algodão e se você bobear um tempinho, ela já evapora. Um pouquinho de calor que você dá, você consegue afastar essa substância. A molécula de água é uma molécula que faz uma interação do tipo ligação ou ponto de hidrogênio, que eu já falei para vocês que é uma interação mais forte. Ela não é tão forte quanto a íon dipolo, mas já é bem intensa. Ou seja, para você fazer as moléculas de água se separarem e evaporar, dá muito mais trabalho. Para você colocar uma água no fogo e esperar ela entrar em ebulição, leva um certo tempo, não é uma coisa tão fácil assim. Né? Uma maior prova que eu sempre dou em aula, que é mais fácil de vocês entenderem, é quando você vai no shopping, lava lá a sua mão no banheiro, e não tem mais toalha de papel, né? Alguns shoppings estão optando por colocar aquele secador do demônio, que você fica lá meia hora para secar suas mãos e a água não sai. Por quê? A interação que prende uma molécula com a outra é muito forte. Demora muito tempo para a água evaporar. Então, por isso você fica lá um tempão, sai mal-humorado do shopping e tem que secar a mão na roupa, né?
E por último, a interação do tipo íon-dipolo vai ser a mais forte de todas. Dá muito trabalho para se separar uma molécula que está presa com um íon, né? Desde que essa molécula seja polar, claro, obviamente, né? Então, das interações, a gente pode pensar o seguinte: a interação íon-dipolo vai ter o maior ponto de ebulição e a interação do tipo dipolo induzido tem o menor ponto de ebulição, é a mais fraca. Ou seja, é mais fácil você evaporar uma dipolo induzido do que uma interação do tipo íon-dipolo. Tudo tranquilo? Então estamos na página 44, vou fazer a questão de número 2, questão da FUVEST com vocês. Observe a figura abaixo, que representa o emparelhamento de duas bases nitrogenadas. Então à esquerda nós temos a adenina e à direita nós temos a molécula de timina. Indique a alternativa que relaciona corretamente as moléculas que se encontram parcialmente representadas e o tipo de ligação química apontada pela seta. Então é uma questão interdisciplinar, né, de dois conteúdos. Do ponto de vista da química, o conteúdo de hoje sobre interações intermoleculares. E do ponto de vista da biologia, é um conteúdo de ácidos nucleicos, né, lá da parte de biologia celular. Respondendo da parte da química, bom, nós temos que diferenciar o seguinte termo. Se ele mostra duas moléculas separadas, adenina e timina, tentando se combinar, tentando se ligar, nós temos uma interação intermolecular. Então, qualquer ligação que seja intramolecular, seja ela iônica, covalente, metálica, está errada, né? Nós temos um caso de interações intermoleculares. Então, a gente tem que definir se é dipolo induzido, dipolo permanente, ligação de hidrogênio ou íon dipolo. E é fácil nós notarmos o seguinte: a seta aponta para um tracejado entre um H e um N. E esse H da molécula de timina está ligado covalentemente a um N, a um nitrogênio. Ou seja, H ligado a FON, nós não precisamos nem duvidar. É uma ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio. Então, respondemos do ponto de vista da química. Falando sobre o ponto de vista da biologia, nós temos uma adenina ligada a timina. Timina é uma base nitrogenada específica do DNA. Nós não encontramos timina no RNA. Então fica fácil de a gente marcar a alternativa A, porque nós temos uma molécula de DNA em que a seta aponta para uma ligação de hidrogênio. Lembrando que se caso fosse uma molécula de RNA, nós teríamos uma fita simples e no lugar da timina temos a base nitrogenada uracila. Tranquilo essa questão? Ficou claro esse conteúdo? Eu espero que vocês tenham conseguido compreender, né? A química eu sei que não é uma matéria muito fácil, mas qualquer coisa vocês podem voltar no vídeo, verem o que vocês não conseguiram compreender novamente e deixe nos comentários qualquer dúvida que a gente tenta entender da melhor forma possível, tudo certo? E bons estudos para todos vocês!